Oi, gente, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou chegando para darmos prosseguimento com o nosso curso de missiologia. Antes, eu quero convidar você para ler comigo Marcos 16 e versículo 15, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Vou tomar como base novamente esse texto de Marcos 16:15. Estamos trabalhando a definição das 4 palavras que são evangelho, evangelismo, evangelização e missão. Evangelho, analisando cada palavra, entendemos que as mesmas se definem e se explicam a missão máxima da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, conforme o Evangelho de Jesus escrito por Marcos capítulo 16 e versículo 15. Então, analisando, examinando a palavra Evangelho, e analisando as demais palavras que são evangelismo, evangelização e missão, nós chegamos ao entendimento de que as mesmas, elas se definem, elas não se misturam, e as 3 palavras evangelho, evangelismo e evangelização explicam a missão máxima que a igreja tem aqui na Terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só entenderemos a importância da evangelização e da missão se primeiro soubermos o que significa o evangelho. Só é possível entender o que é o evangelho quando passa pelo evangelismo, para depois estar apto para fazer a evangelização, que na verdade é nada mais, nada menos a prática da missão da igreja. Então vejam que não tem como pular etapas. Para que eu possa conhecer a importância da evangelização e da missão, se faz necessário eu conhecer o evangelho, saber o que é o evangelho e o que é o evangelismo. Quando assim compreendemos o significado da palavra e da ação, é preciso não apenas eu conhecer a palavra, mas conhecer o seu significado, o significado de sua ação. Assim é conhecer o que quer dizer a palavra, o que ela faz, em que ela se emprega, em que ela se ocupa. No sentido mais simples, o Evangelho é definido como boas novas de salvação em Cristo. Noutras palavras, Evangelho é o conteúdo da revelação de Deus em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador de todas as criaturas que nele creem e o aceitam. Então, primeiramente, no sentido mais simples, a palavra Evangelho é definido como sendo as boas novas, as notícias boas que falam com respeito da salvação da humanidade, mas essa salvação tem que ser na pessoa de Jesus. E em segundo ponto, noutras palavras, o Evangelho é o conteúdo da revelação de Deus. Deus revela o seu amor à humanidade por meio do Evangelho. Então, quando nós estamos pregando o Evangelho, estamos revelando à humanidade o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus. Em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todas as criaturas que nele creem e aceitam. Não é somente aceitar, não é somente crer. Alguém diz: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, porém não aceita, não quer se entregar a ele e deixar o mundo de pecado, as coisas que anda a praticar. A Bíblia, quando estudada de forma adequada, aqui diz: somos levados ao Evangelho, e em si, sabendo disso, a quem se refere, para quem aponta
e após entender passamos a olhar para onde Deus está olhando. Então, quem conhece o Evangelho, ele passa a olhar para onde Deus está olhando. Mas para onde Deus está olhando, pastor? Deus está olhando para as almas pecadoras que precisam de serem libertas, regeneradas e salvas. Então não dá para dizer que conhece o Evangelho e não ama, não faz alguma coisa em prol de comunicar às pessoas o amor benéfico de Deus em seu favor. Que não é para outro local, senão para outro ser, nem para outro ser, e sim para as almas aflitas dos pecadores. Então Deus vive olhando para as almas aflitas daqueles que estão no pecado, e Deus esperando a oportunidade para que eles ouçam o Evangelho e se entreguem e aceitem a Jesus, seja perdoado e seja liberto. Desde ciente dessa verdade, o Espírito Santo nos constrange, convencendo-nos a confessar e se converterem após convertidos e salvos e bem instruídos do que é o Evangelho, sentem-se desejosos e no dever de falar dele, divulgando onde chegar e com quem se encontrar, isso fazendo uso da ética e do equilíbrio, respeitando a qualquer tipo de pessoa que encontre ou aborde. Então vejam que, desde então que sejamos cientes dessa verdade, do que é o Evangelho, que é as boas novas de salvação em Cristo Jesus, que a revelação é a revelação, o conteúdo da revelação de Deus. Desde ciente dessa verdade, o Espírito Santo, ele nos constrange, nos convencendo a confessar e a se converter após, agora convertidos e salvos, bem instruído do que é o Evangelho. Após a pessoa se converter, ser salva e sendo agora instruída a respeito daquilo que é o Evangelho, logo essa pessoa, ela sente-se desejosa no dever de falar dele, ou seja, falar daquele assunto que alguém falou para ele, e ele abriu o coração, se entregou, e assim começou a ter uma nova vida na pessoa do Senhor Jesus. Assim sendo, a pessoa passa a ser um divulgador onde chegar e com quem se encontrar, não faltando com a ética, não atacando, não desrespeitando a quem quer que seja. A pessoa torna-se um anunciador, um publicador das boas novas, onde chegar, com quem se encontrar, mas sempre fazendo uso da ética e do equilíbrio, respeitando a qualquer tipo de pessoa que assim encontre o aborde. Não é porque você é um pregador do Evangelho, não é porque eu sou anunciador do Evangelho que eu devo assim confrontar, atacar, desrespeitar quem quer que seja. Não, isso não é ser um pregador do Evangelho. O pregador, ele prega, ele anuncia as boas novas, mas também ele é um ouvinte para ouvir e trabalha o convencimento dessa pessoa, não atacando, não denigrindo, não ficando irado quando ela não nos compreende. Porque não dá para ficar calado diante do inexplicável amor. Então, diante do inexplicável desejo que arde no coração da pessoa convertida, não dá para ficar calado. Ele não consegue ficar sem comentar, sem dialogar, sem abordar a salvação com os pecadores, porque ele foi salvo, liberto e salvo, e o desejo está no seu coração de assim ele poder agora publicar, notificar, fazer ciente aqueles que ainda não são. Certa vez disse o apóstolo Paulo: eu
me gastarei e me tornarei a gastar pelo amor do Evangelho. Então Paulo disse que se gastaria e tornaria a se gastar pelo amor do Evangelho. Então Paulo estava disposto, isso que é disponibilidade, isso é o desejo ardente em seu coração de proclamar, de publicar, de falar, de se gastar por amor ao Evangelho, por levar a palavra àqueles que ainda não foram alcançados. O pecador, quando realmente é convertido, sente-se na necessidade de estudar o Evangelho. Quando faz isso, há uma grande probabilidade de ser transformado em um verdadeiro porta-voz dessa mesma boa notícia que antes recebeu. Então, quando o pecador, agora convertido, agora tem se entregado a Jesus, quando essa pessoa realmente ele é convertido, ele sente no coração, ele sente na alma o desejo de estudar o Evangelho, de se aprofundar no conhecimento daquela mensagem que foi anunciada para ele e mudou, transformou, moldou a sua vida. E quando essa pessoa faz isso, existe uma grande probabilidade de ser transformado em um verdadeiro porta-voz, porque a cada dia que ele cresce no conhecimento, aumenta no seu ser o desejo, a vontade de abrir a boca e pronunciar e anunciar o grande amor de Deus aos pecadores. Assim agora, sendo transmissor da mesma mensagem que outrora recebera, levando a salvação aos outros pecadores perdidos. Então não dá para entender alguém que foi salvo, alguém que teve o real encontro com Jesus e agora ele não sente desejo, não sente vontade de falar desse amor que um dia o alcançou. Então está comprometido que a conversão, a salvação dessa pessoa, ela não está acontecendo, não aconteceu de uma forma plena, completa e real, porque ele não se manifesta assim. Se essa pessoa estivesse realmente entregado-se de corpo, de alma e de espírito, ele sentia em seu coração, em seu ser, esse desejo de se gastar, se tornar a gastar e assim falar deste amor benéfico, deste amor maravilhoso que um dia o alcançou. Definindo o que é o Evangelho, é o conjunto das doutrinas da fé cristã que deve ser entendida e anunciada a toda criatura. Então o Evangelho, ele é o conjunto das doutrinas da fé cristã, tudo que diz a respeito com a fé cristã, a doutrina da fé cristã, nós vamos encontrar no Evangelho. E assim que deve ser entendida, após entendida, ser anunciada a toda a criatura. Evangelho, do grego bissorá, do grego evangelion, boas novas. Neste vocábulo podemos encontrar pelo menos 3 significados. Primeiro é anúncio da salvação, oferecida gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo a toda a humanidade. Então o Evangelho é o anúncio da salvação que fora oferecida por Deus de forma gratuitamente, mediante a pessoa do Senhor Jesus, e essa oferta foi feita a toda a humanidade. Aqui cai por terra, é desvinculado que a salvação era baseada nas obras, nas caridades, naquilo que se faz. Não.
Se fazemos ou temos que fazer a caridade, é porque somos salvos, não para nós adquirirmos salvação. 2. Doutrina, o Evangelho é doutrina de Cristo, como se encontra nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos. Por exemplo, é o único Evangelho. Fora esse Evangelho proclamado, notificado, por 4 mensageiros, por isso que se chama os Evangelhos. Não que seja os Evangelhos, mas 4 homens anunciaram o Evangelho, escreveram o seu Evangelho. Então é um único Evangelho escrito por 4 homens. 3. Os relatos da vida, do ministério e da paixão de Cristo, registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então são 4 escritores escrevendo um mesmo evangelho. São 4 narradores narrando uma só história, uma só mensagem. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus se dirigiu ao público judeu, aos judeus, fazendo com que os judeus entendessem que Cristo era o Messias que fora prometida pelos profetas do Antigo Testamento. Enquanto que Marcos se dirige aos romanos, que achavam que eles eram poderosos, que dominavam, faziam acontecer tudo, mas eles mostram que Jesus era mais poderoso que o Império Romano. De repente chega Lucas trazendo agora sua mensagem aos gregos. Os gregos sábios, entendidos, intelectuais. Agora chega o evangelista Lucas para trazer a eles a mensagem da sabedoria. Jesus que é a sabedoria. E João dirige-se aos filhos de Deus. Nós encontramos também o Evangelho de Cristo, outra definição. Essa expressão usada pelo apóstolo Paulo para indicar a mensagem que centraliza-se em Cristo, o único meio de um homem herdar a vida eterna. Então a única forma do homem tomar conhecimento do amor, da bondade, da oferta de Deus em salvá-lo, tem que ser por esta via, por meio do Evangelho. Disse o apóstolo Paulo: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Então Paulo está dizendo que tenho glória de sorte que tenho glória, tenho elogios em Cristo Jesus nas coisas que pertencem a Deus. Por meio de Cristo é que nós temos acesso às coisas que pertencem a Deus. Porque está escrito: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 15, versículo 17 ao 19, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores e até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando que a respeito do poder dos sinais e prodígios que Deus opera enquanto se está pregando o Evangelho. E Paulo diz que é pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e as cidades ao redor, Paulo esteve pregando, anunciando as boas novas de salvação na pessoa do Senhor Jesus. E Paulo, escrevendo a sua carta à igreja que estava lá na Galácia, Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam
e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Então Paulo, dirigindo-se à igreja que estava lá na Galácia, Paulo disse: eu me admiro que vocês tão depressa largaram o verdadeiro Evangelho, que é segundo a graça de Deus, para abraçar e escolher um outro Evangelho. Isso acontece sempre. Muitas pessoas deixam o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, para abraçar um Evangelho de facilidade, evangelhos de engano, de mentira, que por final somente ele é enganado, nem aqueles que estão pregando estão sendo enganados, porque só quem é enganado, só engana-se quem quer ser enganado. Mas Paulo disse ainda mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciou outro evangelho. Então Paulo aqui mostra sobre o caráter de sua pregação, o caráter da sua ministração. Ele disse: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciou outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. É o evangelho maldito, é o evangelho mentiroso. Então Paulo diz: ainda que nós, como um dos apóstolos, ou o anjo do céu, chegue a vos anunciar outro evangelho, além daquele que vos já tem anunciado, seja anátema. Agora, como conhecer o evangelho? Só conhece se a pessoa quiser estudar, quiser pesquisar, quiser buscar o conhecimento. O evangelho está aí à nossa disposição. A Bíblia está aqui em nossas mãos para nós, assim podemos estudá-la. Caso nós não queiramos, não leve em conta, ficaremos sem saber. E seremos presa dos falsificadores, daqueles que falsificam o evangelho do reino de Deus. A Bíblia deixa a margem para nosso entendimento que houve homens que tentavam transtornar o evangelho de Cristo, mas assim também a mesma Bíblia faz menção com precisão que houve pessoas no passado com essa intenção. Da mesma forma existe pessoas no presente e no futuro haverá com essa mesma intenção. Então observamos que a Bíblia nos deixa claro, a Bíblia deixa a margem para nós entendermos que houve homens que tentaram de todas as formas transtornar, falsificar o evangelho de Cristo. Assim como também a Bíblia faz menção que, com toda precisão, que haverá pessoas, houve pessoas no passado, existem pessoas no presente, existem pessoas no futuro que irão tentar falsificar o evangelho e conseguirão êxito, porque nem todos querem estudar, querem aprender o que é na verdade o evangelho. Então, queridos, ficamos por aqui com a síntese sobre a definição do evangelho. Na próxima aula falaremos sobre o evangelho social. Que evangelho é isso? Como esse evangelho funciona? Como esse evangelho ele age na vida das pessoas? Que Deus vos abençoe. Esteja comigo aguardando a nossa próxima aula, em nome de Jesus.